Olá, meninos! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito bem-vindos para a aula de língua portuguesa na semana de 21/9 a 25/9. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Bom, então a gente vai começar com a frasezinha do dia, novamente, né? Então eu trouxe uma frasezinha aí para vocês. E a gente vai começar fazendo a leitura desse texto, né? Então, ele é um trechinho de uma música de um famoso, né, cantor brasileiro que é o Almir Sater. Eu gosto muito dessa música porque ela faz uma reflexão sobre a vida, né? Então, ele fala o seguinte: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir, tá? Bom, então a música como um todo é belíssima, né? Vale a pena conhecer, deixo aí, né, a indicação. Mas ele vem fazer uma reflexão sobre o nosso próprio dia a dia, sobre a vida, né? Para a gente levar a vida com mais sorrisos, com mais calma, sem muita pressa, com mais amor, né? Tudo a seu tempo. Então tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para ser feliz, tem tempo para sorrir, para chorar. Na vida nós vamos experimentar todas essas sensações. Então, basta que sejamos inteligentes e aprendamos, né, com as experiências da vida, a tornar a nossa vida um pouco mais simples, um pouco mais tranquila, sem tumulto, né, galerinha? Fica aí a frase do dia para vocês. Como nós estamos falando de intertextualidade, na aula passada nós já falamos de intertextualidade e nessa aula nós vamos continuar falando de intertextualidade. Eu trouxe aí o poema Canção do Exílio, que é um texto base para tantos outros textos, né, que vieram depois dele e retomaram ele. Então, façam a leitura do texto e em casa fica aí a dica, né? Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, certo? Bom, para essa aula de hoje eu trouxe dois textos para gente ler e para a gente responder algumas questõezinhas sobre ele, tá? Não tá tão complexo e cheio de coisas como da aula passada, mas é para complementar os estudos da semana passada, certo? Então, o texto 1, provavelmente vocês já vão conhecer ele, tá? Ele é uma cantiga e eu quero saber se vocês já conhecem esse texto, né? Então, se essa rua fosse minha, é o título do poema. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, só para ver o meu bem passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, foi só porque te quero bem. Bom, então eu vou fazer uma pergunta, né? As perguntinhas lá do nosso material didático já estão aqui para a gente fazer um comentário delas, né? Então, o texto 1, como vocês observaram, é uma cantiga popular e muitos de nós já conhecemos, né? Ela faz parte do folclore infantil. Provavelmente vocês conhecem ela lá da Jarcy, lá do Pré, né? E aí eu pergunto, além dessa, qual outras você conhece? Quais outras, né? Então vai lá e responde para mim no material didático, né? E aí, partindo desse conhecimento de mundo, né, dessa primeira cantiga, que quem não conhece ficou conhecendo ela agora, a gente vai passar
vai passar a retomar o conceito de intertextualidade, né? Então, o que é intertextualidade? É o diálogo entre textos, entre 2 ou mais textos. Lembra que eu disse na aula passada que vai ter sempre um texto base, um texto primeiro, um texto original, e aí algum outro, né, em algum outro momento, alguém vai retomar esse texto, seja na propaganda, na música, na publicidade, na poesia, na literatura, na notícia, enfim, né, numa infinidade de outros gêneros textuais. Esse texto base pode ser que seja retomado de forma explícita ou de forma implícita, né? Então, retomando o conceito de intertextualidade, tem que ficar muito claro isso para vocês. É o diálogo entre textos. É um texto retomando o outro texto, um texto fazendo referência a outro texto, um texto dentro, ou seja, um texto dentro do texto, tá? Então, número 2. Muitos textos dialogam com outros, formando uma teia de sentidos denominada intertextualidade. Assim, um texto pode dar origem a outro, servir de referência ou de inspiração. Agora, o texto que você vai ler é um poema de José Paulo Paes, intitulado Paraíso. Então, vamos lá para o texto 2, que é o texto Paraíso. Então, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixar... Opa, espera aí que eu saio fora aqui. Espera aí, meninos. Aí, voltou. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Tá vendo, né? A preocupação aqui, a preocupação com o social, a preocupação com as crianças, com o meio ambiente. Então, a gente percebe a cantiga de roda aqui, mas a cantiga de roda mais aprimorada, uma releitura imprimindo a preocupação social, certo? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Mais uma vez finalizando aqui, né, com a preocupação com o social, né? Então, olha como o texto faz uma referência explícita ao texto original, texto base, mas não deixa de ser um texto também, né, muito original, muito interessante, com outros conceitos, com outros objetivos, mas que tem essa riqueza de ter essa intertextualidade, porque a intertextualidade, na verdade, meninos, é um recurso linguístico que enriquece as nossas produções escritas, poéticas, né? Então, utilizar, saber manusear a intertextualidade nas nossas produções escritas, na verdade, enriquece as nossas produções, tá? Pelo contrário, né? Não desfavorece em nada, enriquece. Então, utilizem aí bastante, né, da intertextualidade no dia a dia escolar de vocês. E aqui eu deixo as perguntinhas que eu vou fazer lá na atividade que eu peço a vocês, né? Então, podemos dizer que o texto 2 se inspirou no texto 1, você vai responder sim ou não e por quê, né? O que o eu do texto 1 faria se fosse dono da rua? E agora, lá no texto 2, o que ele faria se ele for? Então, são coisas parecidas, mas distintas, tá? Então, muita atenção aí na hora de responder. Na número 4, segundo o texto 2, como seria o paraíso, né? No texto 2, descreve para mim aqui, tá? Como seria o paraíso no texto 2. E a número 5, no texto 1, a que se refere o elemento grifado no verso? Dentro dele,
Dentro dele mora o anjo. O que é esse dele? Dentro dele, na onde? Quem que é esse dele? Tá? Eu quero saber. E a número 3, eu vou perguntar para você. E se essa rua fosse sua? Que jeito que ela seria? E aí você vai construir seu próprio texto, né? Sua própria intertextualidade com o texto primeiro, que é o texto se essa rua fosse minha. Então, a número 6 é uma proposta de produção escrita sua. Você vai fazer um texto em prosa ou em verso. Em prosa é em parágrafos e em verso é um poema. Então, você pode fazer um parágrafo ou um poema explicando se essa rua fosse sua, o que você faria. Vai seguindo as estrofes do poema e vai produzindo a sua intertextualidade. Ok? Então, por hoje é só. Eu deixo um grande beijo aí para todo mundo e já finalizo aqui a minha aula. E até a próxima aula, meus queridos. Um beijo a todos.